porque eu acho que é bem interessante estar rolando nesse exato instante. Tá? Pessoal, a gente vai voltar para esse tema que está quente, mas é o fato do Bolsonaro, enfim, essa cooptação que ele fez ali do progressista, do Lira, dos setores do Centrão, ter resultado também numa cooptação parcial do DEM, e isso está redundando no fim do DEM, porque quem não está acompanhando, os bastidores de Brasília estão, assim, tá uma doideira louca. Porque Maia sair do DEM, e tá dado como certo que Maia vai sair do DEM, significa que ele e mais um grupo de parlamentares, não só do DEM, estão procurando uma casa, estão caçando partido, estão negociando com outros. O Dória já ofereceu o PSDB para diluir o Aécio na relação. Outros partidos nanicos estão loucos para serem comprados e casar com o Maia para poder passar a cláusula de barreira. PSL quer, mas não é confiável. Enfim, o bicho está pegando, mas o lance é o DEM, que ia ser provavelmente a casa ou do Huck ou a casa do Mandetta, pode ser que seja a casa da Maria Joana, entendeu? Porque não vai dar em nada, e o DEM tá virando talvez um partido com menos de 20 deputados, um partido pequeno, ainda com uma marca importante, com a CME Neto que, enfim, liderou essa jogada, mas não sei exatamente o que ele tem que ganhar. Enquanto as perguntas não vêm, e tem perguntas pro Tomás aqui também, queria que vocês dessem os seus pitacos aí dessa situação. Essa é uma boa pergunta. Eu confesso que eu teria que me aprofundar para entender por que Neto fez isso. Porque a pergunta que você fez é a pergunta decisiva. O que ele tem a ganhar com isso? Assim, correr o risco de diminuir o partido dele não faz muito sentido. Essa ideia de que ele fez isso para se cacifar diante de Bolsonaro, para ser visto de Bolsonaro, eu acho uma coisa totalmente esdrúxula. Para mim isso não faz nenhum sentido, porque eu já falei aqui várias vezes, para mim é óbvio que a CM Neto vai tentar disputar o governo da Bahia. Eu não consigo ver uma opção que não seja esta. Quando ele saiu, eu estava comentando com você mais cedo, quando ele não foi para governo, isso deu um problema gravíssimo na base dele. É o Mar Nascimento em reunião com ele. Eu te mandei faz tempo no teu WhatsApp. Mandou faz tempo. Mandou agora, né? Com a produção, viu a produção. Tá foda, né? Faz tempo. Mandou agora. Mas agora deixa eu terminar o comentário aqui. Então, mandou faz tempo. Acabou de mandar. Mas vamos lá. Isso para mim não faz sentido, porque quando ele não saiu para governo, na última eleição, a base dele lá na Bahia rachou. O Mar Nascimento chamou ele de moleque. Teve reunião séria com ele, o negócio foi muito grave. Por quê? Porque ele tinha se preparado, ele tinha feito toda uma trajetória para ser candidato ao governo. E aí ele não foi. E se entendeu que ele não foi porque ele tinha receio de perder, porque o Rui Costa é muito bem avaliado. Agora o Rui Costa não vai ser governador. Ele não tem como ir para um terceiro mandato, ele vai ter que botar uma outra pessoa. O Otto Alencar, que seria o sucessor natural do Rui Costa, não sabe se o PT vai abrir ou não vai abrir. Neto fez ele elegeu um sucessor com 70% de voto em Salvador. Ele está forte no interior, ele está fazendo trabalho lá de Freitas, em várias cidades do interior. Então não tem sentido que o cara está preparando tudo isso. Ah, não, você vice de Bolsonaro. Não tem sentido. Não é possível. É uma coisa totalmente absurda. A não ser que os caras tenham um grande esquemão do impeachment. Se você vice de Bolsonaro, tira o cara no tapetão e assume. Seria a única coisa. E ele com esse partido, com esse Denanico aqui, ele não tem cacife pra isso? Exato. Não tem lógica. Rapidinho, isso aí. Claro, por favor. Eu não sou um profundo conhecedor de política brasileira, nesses vários detalhes que vocês conhecem super bem, mas eu acompanho um pouco de política internacional e fazendo uma comparação, eu acho que, na minha leitura, o que está acontecendo agora no Brasil, esse movimento recente, até essa ruptura do DEM, é um pouco o que passou por dentro o Partido Republicano conforme o Trump foi ascendendo. Né? O que acontece é que as pessoas viam o cara, né, como um grande opositor da esquerda, alguém, um líder forte que ia acontecer isso, mas na verdade quem ele acabou destruindo foi a direita não trumpista nos Estados Unidos. Né, o resto do Partido Republicano acabou virando refém e não consegue se dissociar disso mais, porque criou uma força muito grande. Eles perseguem, tiram da política basicamente quem não está envolvido nesse jogo. Me parece que o movimento que está acontecendo aqui é mais ou menos parecido. As pessoas estão achando que quem foi derrotado nessa eleição aí do Maia foi a esquerda, estão achando que o Bolsonaro está indo para cima da esquerda, etc., mas a esquerda está com as trincheiras delas cavadas, se ela vai conseguir se eleger ou não é outra história. Mas ela tem uma pauta política própria
e tenham uma identidade razoavelmente garantida. O que me parece que está acontecendo é que cada vez está sendo mais difícil ser de direita sem ser bolsonarista, e os partidos estão rachando por dentro e as posições se quebrando por conta disso. Se ficar desse jeito, em 2022 não vai ter direita, só vai ter o bolsonarismo mesmo. Ainda tem um elemento, só agregando isso que você falou e a sua pergunta, que eu vou acrescentar, é o seguinte: na época da eleição do Zé Ronaldo, a Semineto foi o principal opositor de qualquer tipo de aproximação com o Bolsonaro. Que foi a eleição que o Bolsonaro ganhou, e a eleição que ele elevou todo mundo, que ele fez 50 deputados. A Semineto foi um opositor vigoroso disso aí. Dentro do partido, fora do partido, ele foi com o Alckmin até o final, ele não traiu o Geraldo Alckmin, ele não permitiu que o Zé Ronaldo tivesse o apoio de Bolsonaro, o Zé Ronaldo queria ter o apoio de Bolsonaro. Então, realmente não faz sentido. Eu acho que deve ter algum acordo, certamente, o cara não é louco, né? Algum tipo de horizonte para ele ter feito isso aí. Talvez ele ache que, estando do lado de quem for vencer a Câmara, ele tem algum tipo de vantagem, algum tipo de cargo para alguém, ele pode ter prometido alguma coisa, algum ministério para alguém que pode mudar, não sei. Alguma coisa nesse sentido. Porque, do contrário, parece meio esquizofrênico, né? Eu não sei se ele está pensando, por exemplo... Ou talvez ele simplesmente, também tem um detalhe, ele achasse que isso ia pegar barato. Tipo, ele ia fazer isso e não ia ter esse racha do DEM. Isso pode ter sido uma ideia. Eu faço isso, não vai ter racha nenhum, meu partido vai estar aqui integral, ainda vou estar do lado do presidente, do lado que vai ganhar a Câmara, não tenho dificuldade, não tenho o ônus de ser oposição e consigo negociar alguma coisa. Pode ser que ele tenha feito este raciocínio. Vou negociar, vou me posicionar bem, meu partido vai ficar, né, íntegro. E aí, quando o Maia sai, isso pode ter quebrado essa lógica que ele se colocou. Uma das hipóteses também é, pensando na própria eleição de 2022, ele está fazendo um bom acordo para o governo para ter acesso à verba, isso pode emenda ser também. Grana. Obras. Grana e obra para Bahia. Lá na Bahia, que isso conta em eleição e ele pode estar fazendo o jogo dele. Porque isso faz sentido, porque o Rui tem esse dinheiro em caixa. E, assim, corrupção do PT muito forte lá na Bahia. Pode ser que ele, não vendo o meio de competir com essa grana, ele queira fazer alguma coisa nesse sentido. Via os deputados que ele tem, Sim. Aí pega a obra por esses deputados, aí faz um bocado de coisa, ele cria a base dele, pode ser. Um dos maiores, porque pensa o seguinte, era central na estratégia do Arthur Lira destruir o DEM, porque o DEM, apesar do Baleia ser do MDB, o DEM era o centro da articulação e seria humilhante pro Maia. Sim. E o primeiro cara a declarar apoio ao Lira dentro do DEM foi o Elmar. Que além de um baita articulador... Era contra o Bolsonaro. Uma voz contra o Bolsonaro. Exato. Muito forte, muito então, ele foi para lá, deve ter feito... o prêmio para uma negociação que dividisse o DEM seria enorme. Então faz sentido nesse sentido. E também tem um ponto, tá? Eu acho que o ACM Neto, que queria ter o comando do partido para valer, tava nessa racha com o Maia e deve ter falado, Maia, agora terminou teu período de presidência. Agora deixa a gente tocar do nosso jeito aí. Né? Então, ele pode achar, porque assim, de qualquer maneira, isso é muito flutuante, né? Ele pode achar que o DEM reduziu agora, mas na próxima eleição, se o DEM fizer 10, 15 deputados a mais, o DEM volta a ficar grande. Então, o pior é que é o seguinte, a gente tem que construir uma alternativa política nossa e tem que montar